Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Ontem terminamos o livro de 1 Samuel, com a morte de Saul. Agora vamos iniciar o 2 Samuel. E eu espero que seja bênção para a sua vida. Que o Senhor fale com você como tem falado comigo. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O título é Seja íntegro e não bajulador. Tem pessoas que não se preocupam em ter integridade. Tem pessoas que se preocupam em viver zombando das pessoas. Tem pessoas que se preocupam em fofocar. E muitas vezes uma fofoca traz uma grande dificuldade para você. Ainda por cima uma fofoca com mentira, que é o que a gente vai ver aqui no primeiro capítulo de 1 Samuel, de 1 a 16. Então lembre-se do título, Seja íntegro e não bajulador. Porque o bajulador vai chegar uma hora que ele vai se complicar. Um amalequita traz a notícia da morte de Saul para Davi. Mas vamos ver como ele trouxe. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo, porque ele é o pai da mentira. Cuidado com bajulação, cuidado com fofoca, cuidado com mentiras. Sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclague. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Ele veio a Davi. O que eu acho interessante é que com a morte de Saul, as pessoas já cientes que Davi era o rei. Porque Deus confirma. Porque Deus trabalha de uma forma linda e gloriosa. Davi ainda não era rei, mas ele veio e se prostrou e se inclinou diante de Davi. Davi lhe disse, de onde vem? E ele lhe disse, escapei do arraial de Israel. Até aí tudo bem. Mas a gente tem que vir com a verdade. A gente tem que andar com integridade. A gente não deve andar com bajulação. A gente não deve andar com mentiras. Porque como a Bíblia diz, eu já falei, quem mente é o diabo. E quem vive na mentira é filho dele. É a palavra que diz, não sou eu não. Então vamos vigiar. E disse-lhe Davi, como foi lá isso? Peço, diz-me. E ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha, e muito do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Ele estava dando notícia de 2 homens que Davi respeitava. Principalmente Jonatas como um grande amigo de Davi. Às vezes você está falando de alguém, está conversando com alguém, falando de alguém. E você não sabe, no coração daquela pessoa, como é a convivência dela com aquela outra. Cuidado que você fala. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas, como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Veja que Davi sempre com uma pergunta forte, sempre sem arrodeios. Isso é coisa de pessoas que não andam com mentiras. Então disse o moço que lhe dava a notícia, cheguei por acaso à montanha de Gibeó, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os cavalheiros apertavam. Ele já estava mentindo. Porque quando você lê o último capítulo de 1 Samuel, Saul teve tanto medo, foi ferido e pediu a seu pajé de armas que o matasse. E ele não quis fazer isso. Então ele simplesmente pegou a lança, se jogou em cima dela e morreu. Ele se matou. Em seguida, seu pajé, quando viu o seu rei morto, também se matou. A verdade foi essa. E ele aqui diz, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os cavalheiros apertavam. Mentiu. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse, eis-me aqui. Saul não chamou esse homem. Quem estava com Saul era o pajé. Mentiras, ela demora, mas a verdade chega. Porque toda mentira fica o rastro.
E ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, sou a Malequita. Então ele me disse, peste, arremata-me sobre mim, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Eu acredito que ele pode até ter chegado a saber da notícia, porque Saul pediu para o pajé matar ele. Mas ele não, ele já criou outra situação. Ainda disse que Saul pediu para que ele o matasse. Ele queria se engrandecer diante do futuro rei. Por isso que o título está aqui, seja íntegro e não bajulador. Arremessei-me, pôs sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que eu não viveria. Depois da sua queda, o tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e o trouxe aqui ao meu senhor. Bajulador, ele traz consequência para ele mesmo. São pessoas sem caráter, pessoas sem confiança, mentirosas, né? Astutas. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz, seja santo como eu sou santo. A palavra de Deus mostra que Jesus era santo e verdadeiro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se outrora eu fui bajuladora, mentirosa, eu tenho que mudar. Agora eu sou nova criatura e você também. Então apanhou Davi as suas vestes e o rasgou. Assim fizeram todos que estavam com ele. Veja que Davi ali se entristeceu muito. E prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Naquela época tinha uma cultura que se jejuava pelo morto. E a gente sabe que depois que o véu foi rasgado, a partir de Mateus, não se jejua por morto. Se jejua por uma causa. E nós vivos, não é verdade? E disse então Davi ao moço que lhe trouxe a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Está vendo o que ele fez? Ele matou o ungido do Senhor. Ainda mentiu e bajulou a pessoa errada. Então chamou Davi a um dos moços e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. Ele mandou que o matasse. Ele mentiu, ele bajulou e, como preço, foi sua vida. Ele não matou Saul. A gente tem que ser íntegras e íntegro. A gente tem que andar com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu e você conhecem a verdade, outrora o que a gente era acabou. Ficou para trás, não é verdade? Pois Davi lhe disse: o teu sangue seja sobre tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Quer dizer, Davi disse: olha, o teu sangue é sobre tua própria cabeça, que tu condenaste, tu disseste que mataste Saul, e ele não o matou. Minha gente, irmãos e irmãs abençoados, vamos andar com a verdade. Nada de mentira, nada de bajulação. Eu tenho muitas falhas, mas eu nunca fui bajuladora. Eu acho que isso perde a conduta. Eu acho que isso deixa a gente igual a nada. A gente respeita, a gente admira as pessoas, mas geralmente o bajulador, ele mente. Aquela pessoa que ele está bajulando é porque ele tem algum interesse, ele quer alguma coisa, não é porque ele gosta. Quem ama respeita, quem ama considera, quem ama na hora certa aconselha, repreende, não é verdade? Olha, o que aconteceu com esse homem, o amalequita, está aqui em Provérbio 13:3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Foi o que ele fez. Ele abriu a boca, ele mentiu, ele inventou e ele mesmo se destruiu. Lá em Tiago fala da língua, né? Que a língua é como um leme de navio. Uma faísca pode destruir muita gente, pode destruir uma situação, pode destruir dependendo do que você vai inventar, o que você vai falar de alguém ou de uma situação. Esse homem bajulou Davi,
Davi não precisava de bajuladores. Davi queria pessoas certas, honestas, íntegras. Esse homem mentiu, disse que matou Saul sem ter matado. Simplesmente pagou com a sua própria vida. Então o título é Seja íntegro, que a gente possa ser íntegras e íntegros, não bajuladores. Palavra de servo de Deus é sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do maligno. Lá em Mateus diz, faça com o outro o que você quer que façam com você. Eu só quero o melhor para mim, e você também. Porque eu vou estar degredindo a imagem de alguém? Porque eu vou estar inventando mentira? Porque eu vou estar perdendo meu tempo, bajulando, zombando das pessoas? Eu estou cavando a minha própria cova. Eu estou faltando com respeito até com minha índole, virando um mau caráter, uma mau caráter. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que a palavra do servo seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é do maligno. Amém? Então vamos aprender com o erro deste homem, que inventou, bajulou o rei e pagou o seu pecado com a sua própria vida. Então o título é Seja íntegro ou íntegra e não bajulador ou bajuladora. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.